A dança das abelhas. Aristóteles documentou o intrigante comportamento das abelhas, como aquele que a colônia coordena a atividade de suas operárias, que parece ser um amontoado de abelhas. Pode ser, na realidade, um inteligente comportamento das abelhas. Quando uma abelha descobre uma nova fonte de alimentação, como um campo florindo, ou um lugar artificial elaborado por cientistas, algo interessante acontece. Alguns minutos depois, outras abelhas chegam ao mesmo local. Elas não viajam em grupo. Cada abelha encontra a fonte de alimentação individualmente. Como podem estas abelhas que não conhecem previamente o lugar, subitamente chegarem com precisão ao local onde está o alimento? É possível que os insetos se comuniquem entre si? Para responder esta questão, o biólogo australiano Carl von Frisch desenvolveu uma série de experimentos nos anos 40. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia reproduziram os experimentos deste pioneiro, usando uma moderna colmeia de observação. 2 alimentadores foram colocados em diferentes direções afastados da colmeia. Em cada local, as abelhas visitantes foram marcadas por pontos de diferentes cores. As diferentes cores usadas em cada estação permitiram que cada abelha identificasse o local que visitou. Outros cientistas antes de von Frisch já haviam observado que as abelhas, ao retornar, tendiam a rebolar rapidamente na forma do número 8, antes de distribuir o pólen e o néctar coletados. Nestes 2 experimentos, von Frisch observou que, ao voltarem de uma mesma estação, as abelhas dançavam de modo diferente daquelas que vinham de outro local. Apesar do padrão em forma de 8 se manter, a orientação da dança era diferente nos grupos. As abelhas que retornavam de um alimentador realizavam uma rotação em relação às abelhas que retornavam do outro alimentador. Incrivelmente, o ângulo feito pelas abelhas era igual ao ângulo formado pela colmeia e os 2 alimentadores. Eis uma pista para desvendar o mistério sobre como as abelhas compartilham a informação sobre a localização de alimento. Através de experimentos mais detalhados, novos aspectos sobre a dança surgiram. A dança expõe 2 ferramentas fundamentais disponíveis para as abelhas. A primeira é a habilidade para enxergar a luz ultravioleta e polarizada, o que permite determinar a posição do Sol. A luz ultravioleta é capaz de penetrar nas nuvens e fumaça. Assim que a luz do Sol atravessa a atmosfera, ela é polarizada quando vista da Terra. Mecanismos como filmes polarizadores, óculos de sol ou os olhos das abelhas podem detectar esta orientação e determinar a posição solar até mesmo quando observada da direção oposta. Isto fornece às abelhas uma espécie de compasso solar, permitindo-lhes sempre conhecer a posição do Sol no céu. Todo o meio ambiente das abelhas parece estar apontando para o Sol. Além deste compasso solar, as abelhas possuem um acurado relógio interno. Este relógio é suficientemente preciso para permitir que as abelhas constantemente avaliem a nova posição do Sol no céu. Assim, uma abelha pode conhecer a atual posição solar, mesmo que fique muito tempo na escuridão da colmeia. Elas também percebem as mudanças nas estações ou nas latitudes. O ângulo que a abelha dança em relação a esta direção é o mesmo que a abelha deve voar em direção à fonte do alimento. Se uma abelha dança para cima, as outras sabem que encontrarão flores voando na direção do Sol. Se ela dançar 90 graus para a esquerda, as outras saberão que deve voar 90 graus para a esquerda do Sol. Uma abelha voando para o chão indica que as outras devem ir na direção oposta ao Sol. Na medida que o tempo vai passando, as abelhas utilizam seu relógio interno para ajustar-se à localização do Sol, permitindo que as outras abelhas saibam a direção correta do alimento. A região central da dança contém informações sobre a distância da fonte de alimentação. Muito tempo gasto nessa parte significa que a fonte de alimentação está afastada, enquanto que pouco tempo significa
que o alimento está próximo. Em geral, a abelha aumenta a dança 1 segundo para cada quilômetro de distância. Quando o alimento está somente alguns metros afastado, a parte central da dança é encolhida, tornando-a quase circular. Para as abelhas, a distância é medida pela quantidade de energia usada para viajar. Uma ventania faz uma abelha dançar, como se o alimento estivesse mais distante do que o real. Novamente, as informações da dança consistem em 1. Na orientação da dança, a qual descreve o ângulo a ser seguido em relação ao Sol. 2. Na duração da dança na parte central, a qual expressa a distância entre o alimento e a colmeia. A qualidade e abundância de alimentos também podem estar codificadas na dança ou na quantidades de mel e feromônios liberados pelas abelhas. Tudo isso só é possível com a existência de Deus.